Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Cá Entre Nós. Hoje temos o privilégio de receber um especialista no campo jurídico para uma discussão fascinante sobre um tema que está no centro das atenções nos dias de hoje: o impacto das criptomoedas na economia global e os desafios regulatórios associados. As criptomoedas têm provocado um verdadeiro terremoto no mundo financeiro, desafiando conceitos tradicionais de moeda, investimento e regulação. Seu surgimento trouxe consigo uma série de oportunidades e desafios que demandam uma compreensão profunda e uma resposta adequada por parte das autoridades reguladoras, empresas e investidores. Para isso, a escolha do nosso convidado de hoje, o Dr. Guilherme Privato, como nosso convidado aqui para nos explicar um pouco mais sobre criptomoedas. Obrigado por aceitar nosso convite, Dr. Guilherme, e seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Eu que agradeço, Nelson, muito obrigado. Agradeço ao convite. Espero estar contribuindo para os seus inscritos, sobre um assunto que está em voga, principalmente agora aí, que todo mundo, a grande massa aí, todos quase que sabem o que é criptomoedas em si, né? Acho que é um assunto super em voga aí para a gente estar debatendo aí. Esperamos realmente que o nosso bate-papo aqui possa esclarecer mais ainda todos esses mitos que nós temos sobre a criptomoedas. Muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Cá Entre Nós, doutor. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Vamos primeiro conhecer o que é, a criptomoeda. Eu gostaria de perguntar para o senhor como que as criptomoedas têm impactado a economia global nessas últimas décadas. Bom, vamos primeiro tracejar, né, Nelson? Primeiro aqui, fazendo uma menção, né? Eu, como advogado, não economista, né? Acabo tendo que entender toda a mecânica das criptomoedas, né? Seu impacto em si em relação às moedas fiduciárias, relação à integração ela no mundo empreendedorístico, né? E assim, primeiro, uma definição que a gente pode ter de criptomoeda, como no senso comum é falado aí, não se trata de uma moeda virtual ou uma moeda digital, como muitos falam, né? Eu gosto de usar a denominação da Instrução Normativa da Receita Federal, onde que ela diz que criptomoeda é uma unidade de medida própria, denominada em seu próprio valor, criptografada dentro de uma rede blockchain. Tá? Quando a gente fala de criptomoeda em si, nós não nos referimos somente à criptomoeda, mas à tecnologia por trás dela. Existe uma tecnologia denominada de blockchain, que faz todo o ecossistema das criptomoedas serem o que elas são, por denominação de criptografia e por ela ser um ativo / cripto descentralizado. Quando eu falo descentralizado, ele é o oposto ao centralizado / desconcentrado, né? A rede blockchain, elas são blocos de contas praticamente ditas, né?
que onde ocorre por meio da mineração, a gente vai fazendo as transações ocorrerem, né? E não há um custodiante, um terceiro ali, tá? Diferente do banco ou, sei lá, banco ou uma instituição terceira, uma ECRO, ninguém está custodiando essas moedas. Elas vão sendo geradas conforme blocos de blockchain são formados, tá bom? E isso faz toda a sistemática da criptomoeda por trás, tá? E isso, obviamente, né, por ser uma sistemática autônoma, uma sistemática, digamos assim, muito, mas muito confiável, né, quase que insuscetível a hackers até o momento, né, faz com que a criptomoeda seja algo de extremo valor hoje em dia, porque digamos assim, a única situação que deixa a criptomoeda valorada da forma que está é com essas premissas, é com esses atributos da confiança, o descentralismo, não é uma moeda vinculada ao governo, né? Tá. Não há terceiros custodiando e a confiança em cima dessa sistemática. Então, isso que podemos dizer o que é criptomoeda. Aí, criptomoeda pode ser Bitcoin, pode ser Ethereum, as que nós já conhecemos por aí. Mas Entendi. não há como a gente falar de criptomoeda sem a tecnologia por trás, tá? Perfeito. Não, isso a explicação sobre o que é a criptomoedas é muito importante para que nós possamos dissecar aí todas as nossas dúvidas, né? Mas entender primeiro o que é criptomoedas. Perfeito. Então, Sim. agora eu E volto à aí, minha pergunta. Como que essa criptomoeda tem impactado na economia global? bom, primeiramente, né, Nelson, a gente tem que entender que o impacto que ela teve é principalmente a nós cidadãos, né, que não estamos, digamos assim, na posição de burocratas da economia, né? A criptomoeda em si ela veio para democratizar o dinheiro. Hoje, mundo afora, nós temos um centralismo fiduciário, que seja ela o real, seja ela o dólar, rublos. Há sempre um governo emitindo essas moedas, certo? Perdão, essas Perfeito. notas, né? Uhum. E isso jamais foi visto na história uma possibilidade de nós, cidadãos comuns, seja de qual classe for, de termos algo que não seja centralizado do governo, né? Então, assim, com base nessa democratização do acesso à moeda, da gente não ter que ficar ali, os investidores não ter que ficar ali, a dependência, na gerência de instituições financeiras do governo, acabou-se que teve muita demanda em cima dessa economia, já trilionária, Certo. que são as economias criptos, né? E isso, de certa forma, incomoda, né? Porque a gente vê alguns mecanismos mundo afora, principalmente durante a pandemia, né? Quando o Bitcoin aí, vou usar como referência, o Bitcoin bateu seus patamares aí astronômicos de valores, foi graças a uma sistemática governamental que, por sua vez, fez com que a moeda fiduciária fosse inflacionada e com ingerências próprias do próprio governo. Uhum. Então, teve a possibilidade do cidadão, das pessoas do mundo afora, a estar investindo em criptomoeda e protegendo o seu patrimônio, né? Tá. Então, o impacto que ela teve foi a descentralização da moeda fiduciária, uma possibilidade democrática de eu não depender da moeda do Estado. Perfeito? Perfeito. Legal. Tá? E quais são algumas das principais oportunidades que a criptomoedas oferece para esta economia? Bom, as principais situações, Nelson, a gente tem que entender que a base filosófica, né, da questão aí, vamos usar o Bitcoin como referência. O seu Uhum. lançamento, o seu white paper, né, ele foi lançado, segundo teorias aí, pelo Satoshi Nakamoto, né, não se sabe a existência desse cara, mas em referência à crise do subprime americano, né? Com Tá. base nessa crise aí, ele falou, pô, vamos ter uma moeda que não seja centralizada
em sistema nenhum. A gente não pode ter o nosso dinheiro a beelzebub aí de ingerências fiscais, de ingerências de impressão, qualquer coisa do tipo. Logo em seguida, em um ano depois, de 2008, foi lançado o Gênesis, a primeira mineração do primeiro Bitcoin no mundo, né? A oportunidade que a criptomoeda trouxe, Nelson, é que hoje em dia, voltando um pouco no que eu já falei, você consegue não depender do governo, tá? E para Entendi. isso você consegue ter várias visões empreendedorísticas que não são voltadas a uma visão panorâmica do governo. Ou seja, hoje você pode, por exemplo, fazer digamos assim, uma pool de liquidez. Você pode fazer empréstimos com as suas próprias moedas, sem um terceiro intermediário. Você pode fazer permutas, né, que como as criptomoedas não são uma moeda corrente, em qualquer país, dependendo do país, não é uma moeda corrente, eu posso transacionar com você sem ter ali a gerência do governo para que essa transação seja realizada, perfeito? Então, o anonimato trouxe um desses impactos que você me perguntou, tá bom? Tá. Quais são os desafios mais significativos que essas criptomoedas apresentam para os sistemas financeiros tradicionais? Bom, Nelson, do ponto de vista financeiro, a gente vê que é a questão, de certa forma, da tributação, né? Tributação, E, perfeito. principalmente, por ser uma situação onde não há um documento fixo, né? Que nem eu falei para você, a rede blockchain são hashes, né? IDs, números, tá? Eles não constituem CPF ou qualquer ato informativo ali engajado, tá? Felizmente ou infelizmente é dessa forma. E hoje eu vejo que os governos em si eles têm muita dificuldade nessa identificação, tá? Tá. E principalmente montar uma economia própria que seja receptiva a essa economia de criptomoedas, né? Alguns países preferem abandoná-la por completo. A China, por exemplo, né? Engraçado que a China é uma das principais, um dos principais centros de mineração no mundo de criptomoedas, com aproximadamente, acho que 30% lá de capacidade de mineração. Os Estados Unidos em primeiro com 50%, mas foi um país que abandonou as criptomoedas, baniu, né? Se tornou um país de pessoa não grata à criptomoeda. Então, o principal desafio, trazendo para a questão governamental da coisa, e até para nós, cidadãos, é a receptividade, né? Por exemplo, eu comprar uma casa por meio de criptomoedas, né? Eu chego para você aqui, Nelson, vou comprar tua casa aqui por um Bitcoin, certo? Essa transação, se a gente tiver eventualmente algum problema contratual, né? Como que o judiciário vai acabar tratando Exatamente. essa forma, né? E se eu precisar da devolutiva desse dinheiro, né? Então, não só isso, né? Vamos trazer os olhares para o Brasil em si. A gente ainda, né, demanda de muita mão de obra também, tanto do ponto de vista de programação, tá? Quem faz um trabalho, por exemplo, de transacionar, por exemplo, montar uma plataforma essa plataforma aqui oferece possibilidades de pagamento em 3 criptomoedas. Para isso, eu Tá. preciso de um programador, tá? Para ser feito. Isso, de certa forma, carente no mercado, tá? Eu Tá. tenho um caso prático também, Nelson, para demonstrar um pouco a precariedade da mão de obra no Brasil, e até acho que por noticiário a gente vê que é mundo afora. Eu tive uma demanda jurídica de um cliente em específico, e a gente precisou de uma perícia, né, em uma plataforma. E quando os peritos são nomeados pelo judiciário, né? Aí, por sua vez, no momento que foi nomeado a perícia jurídica, a gente não teve nenhum profissional gabaritado para fazer essa perícia, né? Então, Entendi. assim,
A questão da doutrinação, falta de faculdades também, falta de especializações disponíveis, né? Esses são os principais desafios que, no momento, nós estamos percorrendo, tá? Nós podemos dizer assim que, então, por ser uma moeda nova, um sistema novo, não existe uma regulação ainda específica para ela. Eu acho que essa regulação, salvo engano meu, vai acontecer de acordo com os acontecimentos. E aí vão tentar fazer as regulações para que possa dirimir as dúvidas. Creio eu que devo assim, porque, como você mesmo disse, não tem faculdades que tratem disso no momento, é uma coisa recente, então a regulação ainda vem ao longo do tempo de acordo com os acontecimentos. Não sei se estou certo. Exatamente. Tanto é que nós temos a Lei 14.478, né? Foi agora lançada aí, que põe diretrizes em relação à prestação de serviço com ativos virtuais, e ela não teve relevância nenhuma, né? Tá. A gente fica limitado aos advogados que se engajam na área, né? E vão atrás. Aí, mais para frente, a gente pode falar também mais em relação à atividade empreendedora da coisa, mas há uma grande dificuldade, né? Até mesmo pelas autarquias, pelos órgãos governamentais, em identificar certas situações, tá? Tem algumas dúvidas minhas que eu gostaria de fazer pergunta. 3. Uma delas é essa questão da regulação, que a gente sabe que, pelo que você explicou, o judiciário vai ter que correr atrás dos acontecimentos para fazer regulação. Ok, acho que isso aí nós concordamos. Outra coisa que eu anotei aqui é que você falou sobre mineradoras. Eu gostaria que você explicasse como é que funcionam as mineradoras. Quem pode ter uma mineradora? O que gera a criptomoeda, né? E o custo dela, o valor da criptomoeda, como que ele é estabelecido, por exemplo. A gente tem um Bitcoin, por exemplo, que custa não sei quantos mil, de acordo com a Bolsa de Valores, ela já está na Bolsa de Valores. Eu gostaria que você desse uma explicadinha nisso para a gente, por favor. Legal. Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a mineração que você perguntou, né? Isso, por favor. A mineração, você já chegou a ver aqueles grandes galpões, né? Lá na China, em determinados lugares, onde tem um monte de peça de computador, assim, trabalhando ao máximo, né? O que são aqueles computadores? Se você vê nos noticiários, você vai ver na internet aí, você vai acabar vendo essas imagens. São computadores trabalhando, fazendo contas, tá? Porque é o seguinte, a tecnologia blockchain, tá, criptografada, ela, desde o seu início, vamos trazer para o Bitcoin, lá no seu Gênesis lá inicial, quando surgiu o primeiro bloco. Esse primeiro bloco teve N contas feitas para ele ser geradas, tá, pelo computador, tá bom? Aí eu vou transacionar com você mais alguns Bitcoins, tá bom? Isso vai gerar um ID e um hash, que tem que ser processado por computadores minerando. Essa é uma conta que é feita, tá? E a mineração ocorre porque, nesse momento, ele chama taxa FES, é pago aos mineradores uma taxa para ser realizado essa transação. Então, imagina, isso é até legal a gente desenhar, mas como não tem como aqui, eu vou tentar explicar e você tenta visualizar na sua cabeça. Imagina blocos que formam um bloco inteiro, aí forma um outro circuito que vai até outro bloco, e isso mediante um computador fazendo conta de transações, tá? Então tem lá, eu, Nelson, transacionamos um Bitcoin, pagamos o minerador, vários computadores fez 1 zilhão de contas, fechou um bloco, vai para o próximo bloco, tá? Ali é feito outras zilhões de contas, mas baseados lá no começo de toda a criação dos blocos, tá? Então, você não consegue hackear esse bloco aqui sem hackear esse bloco aqui, sem hackear o bloco para atrás dele e por aí vai. Isso se torna tecnologia segura. Hoje em dia, a gente tem pesquisadores, isso tem que ter
uma conta quântica fenomenal para você conseguir descriptografar uma sequência de blocos informatizados, de informações e contas, tá? Então, a mineração é o que vai fazer todas as transações em criptomoedas ocorrerem, mediante pagamento de taxas. Perfeito? Tá. Isso Sei seria que ficou claro, mas essa taxa pagaria, tipo assim, uma segurança para que você tivesse essa valorização lá dentro. Não. Lembra que eu falei para você que é Não? descentralizado, Nelson? Sim. Para que eu faria essa conta? Eu colocaria todos, uma centena de computadores capacitados para estar transacionando, para estar realizando o fechamento de blocos mundo afora, se eu não recebesse nada, Tá. né? E nesse mesmo momento eu estou cavando também, pegando criptomoedas para mim, tá? Então, assim, não tem ninguém que está, por exemplo, não tem um banco que está, por exemplo, eu faço um TED para você, ele vai lá, autoriza o TED, faz e recolhe a taxa dele. Não, não tem ninguém, não tem custodiante, não tem nada. São pessoas com internet mundo afora fazendo as transações entre si, peer-to-peer, e os mineradores com os seus computadores realizando as contas, né, astronômicas de valores que a gente não consegue nem fazer de cabeça, né, para essa coisa ir acontecendo, tá? Entendi. É assim que funciona. Agora, voltando na sua outra pergunta lá, se você puder repeti-la novamente, eu agradeço. O valor a valorização da criptomoeda, como que ela Então, é dada? Como que ela chega nisso? perfeito. A valorização você vê muitos bilionários aí, né? JP Morgan aí, até mesmo o Barsi, né? O rei dos ativos brasileiros aí, criticando o Bitcoin, que ele é um ativo baseado em nada. Você já ouviu, já deve ter ouvido falar isso, né? Ele É não verdade. tem nada, não se movimenta. Isso é igual prata, Warren Buffett mesmo falou isso é igual prata, isso é igual ouro, não se movimenta e não gera riqueza. Né? Eu gosto de investir naquilo que se movimenta, mas espera aí. O que está fazendo? Eu expliquei para você a tecnologia blockchain por trás, certo? Você pode ver, se você for parar para anotar, a criptomoeda ela bate máximas quando a moeda fiduciária vai mal, né? Seja por uma pandemia, seja por guerra, né? Ou seja por ingerência fiscal, beleza? O que acontece? Por ela ser descentralizada e não ser governamental, ela é um mecanismo de confiança, tá? E finito, ou seja, salvo engano, são 21 milhões de bitcoins que serão soltos no mercado. Creio que 80% já esteja colocado em mercado. Tá? Isso até 2140 e alguma coisa, tá bom? Ou seja, quem tem, não vai ter impressão em massa. Tá? E quem não tem e Hoje em quiser ter, dia, vai pagar o valor agora. Então ela vai crescendo. Quanto mais pessoas vão entrando, quanto mais pessoas demoram para entrar, o custo dela vai aumentando. exatamente. Entendi. Exatamente. E assim, você olha para um panorama mundial, a criptomoeda, por que ela é algo que está algo que está nesse valor? Ontem bateu 68 mil dólares de novo, né? Tava 20 mil dólares depois da pandemia, desceu para 20 mil dólares, depois subiu de novo para 68 mil dólares agora, né? Isso uma. Isso o Bitcoin, tá? A O gente não Bitcoin. vamos usar para o pessoal entender o Bitcoin. Um Bitcoin. A gente olha para as grandes economias mundiais, Nelson, a gente vê os Estados Unidos com uma dívida maior que a Segunda Guerra Mundial, né? Com 30 e poucos trilhões de dólares lá. A gente vê a China lá com as suas bolhas imobiliárias lá, né? Podendo explodir a qualquer momento e colapsar, né? A gente viu na pandemia o quanto o principal brasileiro já sabe isso há mais tempo, né? Sofrer com a inflação, mas o mundo viu o que é inflação pela primeira vez em alguns países, né? Isso falou, pô, não confio muito nessa sistemática governamental. Eu tenho outra possibilidade? Tenho o Bitcoin. Então tem muitas pessoas, eu conheço algumas vertentes, né?
participo de alguns grupos aí, ligo blogs, tenho alguns clientes na área, converso com bastante gente na área. O tipo de pessoa que é 100% cripto, né, digamos assim, eles praticamente sequer têm casa no nome, eles não confiam em nada que é governamental, né? Então, tem a filosofia por trás do Bitcoin, por trás das criptomoedas, que é o que faz ela ser o que ela é, tá? Mas a partir do momento que todo mundo desistir dela, vamos supor que 100% das pessoas desistissem dela, ela não teria valor. Se o mundo fosse colorido, se o mundo fosse bonito, não tivesse inflação, as economias fossem justas, não tivesse quebra de bancos, não tivesse nada, né? As criptomoedas eu duvido que teria tanto êxito, tá? Então, os próprios governos criaram esse valor que a gente vê hoje nas criptomoedas. Tá bom? A Então, própria assim, hoje segurança com as moedas. a própria segurança com as moedas. Então, assim, hoje a gente vê, né, os grandes fundos mundiais aí, né, a BlackRock, a Vanguard, né? Pois não? Tá me ouvindo? Todos eles entraram aí Deu uma frisadinha. Tá me ouvindo bem aí? Deu uma A oscilada aí hora na que você internet. a hora que você deu uma osciladinha na internet, mas dá Deu para uma a gente osciladinha. entender o que você está dizendo. Tá bom. A Vanguard, a BlackRock, companhia limitada aí, conseguiu uma aprovação da SEC, né, que é como se fosse a CVM brasileira, para eles ter um ETF indexado em Bitcoin, né? Isso trouxe uma liquidez absurda agora para o mercado, porque as grandes instituições verdadeiramente regulamentadas estão entrando com bilhões, né, estão entrando em cena, e uma moeda descentralizada. Aí vai ter agora da Ethereum e por aí vai, sucessivamente. Então a gente está vendo cada vez mais uma adoção, até mesmo pelos grandes que antigamente os criticavam, né? Então, como é uma moeda finita, que, como eu disse para você, a que valor isso vai chegar, né? Imagina se o mundo colapsar, se os Estados Unidos colapsa financeiramente, para quanto vai a criptomoeda? Porque vai todo mundo buscar refúgio. O dólar não é mais confiável, né? Vamos para onde? Olha a possibilidade que as criptomoedas trouxeram. E aí, com isso, ela vai aumentar mais e não sei quem vai poder comprar. Exatamente. Certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que essas criptomoedas têm influenciado a maneira como as pessoas realizam as transações financeiras ao redor do mundo? Perfeito. A influência que ela trouxe é a de zero intermediação de terceiros, né? A gente tem a situação de nós podemos, como eu já disse há algum momento atrás, existe uma coisa que se chama wallet, tem a cold wallet e a hard wallet. A gente armazena nossas criptomoedas lá. Eu sou um número, você é outro número. Tá? Fazemos a transação ali num pequeno momento, sem banco saber. Qualquer terceiro que você for pensar, não existe. Tá? No mundo jurídico, no mundo fático, só vão saber que essa transação ocorreu a partir do momento que a gente, claro, no Brasil, for ao despachante, for ao cartório, ou coisa do tipo, tá? Mas a Para você, transação peer-to-peer, você concretizar aquela transação. exatamente. E assim, a gente vê também como esse tipo de transação vem amoldando ao mundo. A gente pode usar como exemplo aí a Honda, né? Por meio da FCF Pay, né? É como se fosse digamos aí, é uma financeira, né? Que disponibiliza maquininhas que permite você comprar em Bitcoin, tá? Ela usa a Ah, é? tecnologia blockchain. A Honda deu uma declaração que vai aceitar pagamento em criptos. O senhor mencionou que a Honda já está aceitando criptomoedas. Quando que o comércio, de um modo geral, um réis mortal, vou chegar lá e quero pagar em criptomoedas e ele vai aceitar? Quando isso o senhor prevê que pode acontecer? Sim, então.
Como eu havia dito anteriormente, né, tudo depende da recepção das economias globais em estar montando um ecossistema propício para isso. Hoje em dia, a Honda só oferece esse tipo de pagamento, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente pode ver uma adoção em massa na medida que as grandes empresas, né, como a gente está vendo a Honda, segundo o CEO da FCFP, algumas outras automobilísticas estão estudando esse caso também, né, Mercedes, Audi, etc., estão também querendo trazer isso, mas senão elas vão acabar ficando para trás. Né? A gente vê que o mercado competitivo ele funciona à base de competição. Se você não oferece, o outro oferece, eu vou para o outro. Então eu acredito que a gente está, apesar de alguns países já tá mais muito avançado em alguns aspectos, né? Eu acredito que o futuro vai afunilar para as coisas acontecerem dessa forma, tá? Então, assim, Legal. por exemplo, o HSBC, né? Ele, lá em Hong Kong, permite, fez algumas parcerias lá, também via FCFP, você pagar hipoteca e empréstimo em duas criptomoedas, a Shiba Inu e a XRP, se não me engano. Né? A gente vê, por exemplo, o Nubank criando sua própria criptomoeda. A gente vê o Nubank também permitindo, dentro da plataforma, você poder comprar Ethereum e próprio Bitcoin, salvo engano. Né? Você, acho que não existe mais, mas existia um banco que chamava Alter, eu acredito que ele não existe mais, mas ele pagava cashback em criptomoeda. Então você está vendo, você consegue notar o movimento, né? Você consegue perceber que tudo está acontecendo favoravelmente. Então vamos colocar um prazo de 15, 10 anos, né? Conforme também a legislação vá se aperfeiçoando, as instituições vão passando a ter entendimento um pouco melhor sobre a coisa. Eu acredito, com base nas tendências que vem acontecendo na recepção que as economias estão tendo, tanto do ponto de vista do direito, né, até do ponto de vista econômico, né, a gente vê tendências a isso acontecer num futuro até que próximo. Tá? A inteligência artificial também, ampla adoção e etc. A gente vê um mundo tecnológico, né? Legal. Então, né, vamos se basear dessa forma. Você falou aí da adoção em larga escala. Qual é o papel dos governos na regulação das criptomoedas e como isso pode afetar a sua adoção em larga escala, como você comentou? É o que eu falei para você, né? Hoje em dia, se o governo não. A gente pode trazer até do ponto de vista comum, né? Se você tem um excesso de tributação, né, em algum setor, a gente viu o que aconteceu com os carros aí, né? A gente viu o que aconteceu com alguns setores da economia aí. A capacidade que o governo tem de tornar uma iniciativa inviável pelo excesso de burocratização e torná-la cara, né? Podemos dizer que da maneira convencional, se a gente for montar uma sociedade e emitir cotas, né, fazer emissão de títulos lá, colocar isso em bolsa, a gente vê que tem que gastar milhões e milhões e milhões. Não é uma atividade que tem que ter um corpo jurídico muito forte, né? Tem que ter muita bala na agulha para isso ocorrer, certo? Então, o papel que o governo pode ter fazer um ecossistema de ou inviabilizar, né, ou, sei lá, pensar num caso extremo, porte de moedas, né, ou uso proibido, que nem a gente viu na Argentina, lá você está proibido de transacionar dólar, ou fazer uma coisa equiparada isso às criptomoedas, entendeu? Tornar o mercado cada vez mais difícil de ser engajado. Aí eu acredito que, se globalmente isso for acontecendo, pode tornar algumas atividades inviáveis, mas também não vai matar a filosofia e as criptomoedas de Bom, uma vez. mas inviável, por exemplo, proibida, se ela não é regulada,
se ela não tem a chancela governamental, como que o governo pode proibir? Se você tem uma mercadoria que aceita criptomoedas e eu tenho a criptomoeda, eu compro de você e pode estar proibido, ninguém vai saber, desde que você não concretize a transação legalmente, no sentido de você ir para um cartório, como você mesmo comentou, e registrar uma compra. Vai ter que ser uma credibilidade como era antigamente, na base da troca. Eu te dou isso, você te dá aquilo, troca e ficou certo. Antigamente, nós vamos voltar de uma maneira, estou fazendo uma comparação meio esdrúxula, mas é mais ou menos aí, assim, de uma maneira futurista, nós vamos voltar à época da troca, onde não existia moeda. Sim. Eu te dou a roda, você me dá a bicicleta. Perfeito, Nelson. Mas aí o que eu falo para você, a força da tecnologia e das criptomoedas. Por si só, você ter falado, pô, não adianta nada o governo proibir, não adianta nada inviabilizar, beleza. Né? Ela não é regulada, vejo... ela não é regulamentada. Exato. Não tem um órgão, eu não consigo comunicar o Banco Central. Ó, para de produzir moeda. As criptomoedas XYZ lá, para de emitir. O governo não tem esse controle. Né? Você já fala do Fraga, por exemplo, né? Que ele, lá em 2014, lá, ele começou a ter alguns entraves com alguns parlamentares, não fazendo nenhum juízo de valor aqui de posição política, tá, Nelson? Só Sim. registrando o fato mesmo, mas ele teve alguns entraves com alguns parlamentares, criticou alguns, foi processado, foi multado, foi condenado, né? Chegou a patamares de milhões e ele fazia vídeo e tirava sarro. Falou, cara, vocês não têm o que fazer. Minhas finanças não estão em nenhum banco. Atrelada. Não está atrelado. Pode buscar, pode deixar. Teve até uma sentença que foi prescrita, houve desistência. Não tinha êxito. Entendeu? Então, assim, a gente pode visualizar que o quê? Por que Cuba, por exemplo, né? Algo, digamos que as criptomoedas são libertadoras, assim, a base filosófica delas, né? Liberdade financeira, democratização do dinheiro, né? Por que Cuba regulamentou e não proibiu? Porque você regulamentar, você atrai para perto de você. Então, o que a gente vê o movimento, principalmente de quem acompanha faz tempo, a parte regulatória das criptomoedas, a gente vê que foi algo obrigatório para alguns governos. Tá? Foi obrigatório. Que nem a gente acabou de usar um exemplo aqui. A China proibiu a criptomoeda, mas é uma das principais, é a segunda maior do mundo em mineração de criptomoedas. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha. Ok, eu quero ter uma criptomoeda, seja ela Ethereum, qualquer uma delas, dependendo do valor. Como é que eu compro? Eu uso dinheiro? Você tem duas possibilidades, né? Ou eu, detentor dela, transmito a você por meio da transação 2 a 2, peer-to-peer, né? Ou eu vou até uma exchange, certo? Que é como se fosse uma corretora que somente faz a intermediação, cobra as taxas dela, você compra por lá. Como que ela cobra essa taxa? Por exemplo, qual é a moeda que eu pago essa taxa? Você pode pagar em reais. Né? Então você concorda comigo que aí não tem como você desassociar a parte, vamos dizer assim, a parte governamental? Que a parte governamental, o que é? Hoje nós temos real, ou dólar, seja ela o dólar, o real, o que ele é? Ele é feito de acordo com a Casa da Moeda, que emitiu, perfeito. Isso tem taxação, tal. Eu não consigo, eu quero ter uma libertação, eu estou fazendo aqui o advogado do diabo, hein? Sim. Eu quero ter uma libertação financeira comprando criptomoedas, só que para eu comprar a criptomoeda eu tenho que usar o dinheiro vivo, o dinheiro nosso, governamental, que é taxado, tributado e tudo mais. Isso, mas então, digamos, Nelson, digamos o seguinte, ó, o intuito inicial da criptomoeda foi enxergada uma oportunidade pela visão empreendedorística do setor dos empresários de ganhar dinheiro com essa corretagem, tá? Mas essas exchanges, elas dependem
de alguém ter a posse desses bitcoins. Se não tiver criptomoedas, tanto é que existe limite de saque, existe uma série de políticas dentro de uma exchange, porque senão você deixa ela sem liquidez, né? Mas eu posso transacionar com você sem... A única coisa que eu posso fazer com ela, né, que independe do governo, é eu transacionar direto com você. Até que Mas para você mim não eu tenho... até que você não oficialize essa transação. Eu tenho, por Exato. exemplo, Eu posso... eu compro a minha liberdade, ou seja, eu compro a criptomoeda. Aí eu chego para o Perfeito. doutor Guilherme e compro uma casa do doutor Guilherme. Você passa essa casa para mim de que maneira? Não adianta você passar contrato porque não vai valer. Porque eu Não, não ele vai vou para valer. cartório. Ele vai valer. Até interessante você ter tocado nesse ponto, e como ela não é uma moeda pela Constituição corrente nacional, certo? E Sim. tudo só pode ser em reais, até contrato, não pode ser dolarizado, nada, Isso, é isso. uma permuta. É uma permuta. Eu faço um contrato de permuta. Ó, O que que Nelson, eu vou vende dar sua em troca da casa, permuta? Você vai me dar a casa e eu vou dar o quê em troca de permuta? as criptomoedas. Então, mas ela não é oficializada. Não é oficializada, mas é uma permuta. Ela é unidade de valor, ela é uma unidade que é dotada de valor por sua vez. Mas não é Entendi. obrigatório que ela tenha valor. Ah, mas eu não quero, por exemplo, você aceita negociar sua casa em rublos? Talvez não. Em criptomoeda você aceita? Aceito. Tá? Então, Só que assim, essa casa, legalmente, eu ainda estou na casa. tá. O meu cérebro ainda está processando isso aí. Eu sou muito, né? Não, Eu legal, tenho que ir legal. devagar. Então assim, Uhum. eu comprei a tua casa, dei a permuta, que seria criptomoedas, que aos olhos da lei vigente, ela não é legal, ou seja, ela não tem regulamentação, tá? Ok. Eu comprei essa moeda, permutei contigo, passei para você, você me passou a casa. Por sua vez, a sua casa vai continuar legalmente, essa casa é legalmente sua. Ela vai continuar sendo sua legalmente. Exatamente. Só que é o seguinte, eu estou trazendo uma coisa, por exemplo, eu fazer um depósito na tua conta, Nelson, e requisitar a sua casa depois não tem valor nenhum. Eu preciso de um instrumento, certo? Sim. Eu preciso de um instrumento particular, até eu fazer lá o registro de compra e venda lá, né? A escritura lá na matrícula, beleza. Só que é o seguinte, é um método de transação. É um Eu método de... entendi. Não. Tá perfeito o método. O método tá muito esclarecido para mim. Só que, até que eu oficialize no mundo real, vamos dizer assim, que seria passar a escritura, registro, eu não oficializei essa compra. A partir do Perfeito. momento que eu oficializo essa conta, o que que acontece? O governo pode falar para mim de onde veio esse dinheiro, qual é a origem desse dinheiro. Criptomoedas, você vai lá, faz uma declaração de imposto de renda, tal, porque ele não é proibido. Na lei, a lei é Tá, taxa, você entendi. pode Pronto. fazer tudo. A lei fala o seguinte: você pode fazer tudo aquilo que não é vedado. Sim, era Tá? isso que eu queria que você me respondesse. Exatamente. Exatamente Só isso. que assim, você pode fazer tudo o que não é vedado e não é proibido. A Uhum. falta de regulamentação em uma coisa ou outra não veda. A Não é questão proibição. é, exato, a questão é os mecanismos de proteção. Pô, eu vou fazer uma transação de criptomoeda, mas o cartório aceita, por exemplo, eu fazer o registro dessa transação, ó, foi feito o hash tal, é válido. Alguns estados consideram válido, outros não, tem juiz invalidando. Mas em si, se você fizer da forma correta, que é uma permuta, não fazer um contrato de compra e venda e querer lá colocar as criptomoedas como moeda corrente nacional. Faz Mas a corretamente. criptomoeda, quando você faz, mas a criptomoeda, quando você faz um contrato de permuta, ela tem valor. Tem A partir do valor, você momento que você pode faz dotar de valor. a partir do momento que você faz a transação dela, ela pode ser taxada. Quando você vai colocar no cartório para registrar aquilo ali, ela vai ser taxada. O contrato vai ser taxado, a transação, ela não. Você não consegue taxar Ela ela. não. Você não Entendi. consegue, porque tá Entendi. vindo, porque ela tá fora, não tem um COAF, não tem o Banco Central ali falando, nossa, olha só, o, o Que Nelson, interessante. o Nelson tá colocando 3 bitcoins equivalente
tinha 200 mil reais. Pô, uma casa de 600 mil, da onde está vindo? Brotou do nada ali. Eu estou registrando isso daí, aí eu vou ter problema com o contador lá em falar, ó, eu comprei uma casa de 600 mil reais, eu não declaro minhas criptomoedas, isso tá na meu wallet no meu celular, não está em banco nenhum, não está em exchange nenhuma, fica a meu critério declarar isso daí. Não estou fazendo nenhuma apologia aqui a, a um crime tributário, porém, Sonegação. Né? de sonegação, porém, fica a seu critério, entendeu? Fica a seu critério. Mas é que, de uma certa maneira, esse dinheiro já foi tributado, né? Porque se eu compro a criptomoeda, ela pode ter a valorização dela a partir do momento que eu comprei, ela pode ter a valorização dela, que aí a valorização não é taxada. Pronto. Mas na compra da criptomoeda, eu estou usando dinheiro. Sim. E esse dinheiro, ele tem que ter uma origem, ele veio de alguma coisa. Da mesma maneira Sim, como não. De alguma forma, sim. O imposto de renda lá, imposto de renda retido na fonte do seu trabalho. Mas eu acredito que tudo, né? Até os quadros que estão atrás de mim aqui são tributados várias vezes sobre as mesmas hipóteses de incidência, né? Só que aí é que tá. Dentro de um panorama que a gente é tributado em tudo, pelo menos a gente pode ter nossa economia. Se a gente não mexer e trazer para o mundo real, a gente pode ter ela parada ali valorizando sem ter que fazer pagamentos estrondosos, né? Entendeu? Imagina, o Bitcoin estava com 20 mil dólares. Eu acho assim, pelo andar da carruagem, pelo que a gente tem visto e ouvido e presenciado, a criptomoeda vai se valer muito a partir do metaverso. Vai se dar muito bem no metaverso. O metaverso, e aí, legal, você até frisou aí um movimento bacana, né? Com Não é? aqueles óculos, né, de metaverso que existem por aí, inclusive da Apple aí, sem fazer propaganda, mas você viu ali como que a tecnologia está, né, avançando a esse ponto, né? Tá virando uma epidemia, né? Nos países mais avançados, onde isso é barato, daqui a pouco tá todo mundo andando na rua com isso daí e valendo-se de criptomoedas. Você viu lá, agora eu não me lembro o país que acho que era na Suíça lá, ou nos Estados Unidos propriamente dito, um McDonald's totalmente feito por uma IA. Metaversiado, vamos dizer assim. Eu vou ao McDonald's através do meu avatar, faço a compra e recebo em casa. Exatamente. Mas a premissa número 1, Nelson, que a gente tem, é o que eu falei para você. As criptomoedas não teriam esse valor se não fosse as ingerências governamentais, né, e o monopólio do dinheiro, né? Eu acho que a premissa número 1 das criptomoedas é justamente você ser o custodiante do seu dinheiro e você não está suscetível, você não está suscetível a uma guerra, uma pandemia ou a um governo que entra lá e sai imprimindo dinheiro adoidado, né? Você abriu uma alternativa, né? E ela acaba se tornando mais viável, dependendo do contexto. Então, a criptomoeda ela sempre vai oscilar e ficar volátil, porque tem época que a economia global vai estar boa, aí as pessoas vão procurar a proteção das moedas fiduciárias. E vai ter época que vai estar mal e vai procurar as moedas descentralizadas. E sempre vai ser assim. A gente vai ter que conviver com isso, tá? Verdade. Bom, doutor Guilherme, cá entre nós, quais são os desafios éticos e morais associados ao uso da criptomoeda? Como a lavagem de dinheiro e o financiamento, como o dinheiro e o financiamento do terrorismo, por exemplo. Perfeito. Nelson, eu cá entre nós aqui, né, se a gente for se basear, alguns estudos aí, né, demonstram que o valor, se você pegar todo o valuation do mercado de criptomoedas trilionário e algumas contas, né, que fizeram e levantaram quanto desse 1 trilhão e lá vai pouquinho, pouco mais aí, é voltado a atividades criminosas. É um valor assim não dá 3, 4%. Né?
Eu acho, Nelson, que a gente não pode culpar uma ideia boa e querer colocar a culpa nela pelos que não têm uma boa concepção da coisa, né? Que nem empresas. Empresas, você ter um CNPJ é algo extremamente utilizável, uma ideia muito bacana, não é? No seu papel. Só que tem gente que também usa o mecanismo de empresa para diversos tipos de ocasiões antiéticas. Lavagem de Sim. dinheiro, também financiamento. Recentemente nós tivemos aí, né, por meio de empresas lá, alguns mísseis russos utilizados na guerra da Ucrânia, made in USA, né? Ou seja, através das atividades ali empresariais, bonde, não sei o que, você conseguiram fazer compras de armas restritas chegarem até a Coreia do Norte, né? Se a gente trazer uma visão dessa para as criptomoedas, por óbvio, existem sim pessoas que utilizam isso para financiamento de terroristas, até mesmo lavagem de dinheiro, né? Só que, minha opinião, isso tem que depender da política do país, tá? Tem que ter uma. Existem muitas políticas, assim como bancos, etc., fazem um compliance muito bem feito, né? Dessa questão de anticorrupção, anti-lavagem de dinheiro, né? Coloca ali algumas objeções, alguns critérios que tem que ser feito. Eu acho que isso sim é uma situação que visa inibir a correção, não querer colocar a ideia como alguns colocam, a criptomoeda só serve para lavar dinheiro, esse tipo de coisa. Não, peraí, o carro também pode matar, mas vamos taxar o carro como um instrumento, uma arma de assassinato? Não, né? Ela também tem outros parâmetros, né? Então, os desafios são os mesmos que se tem, tanto quanto uma moeda fiduciária. Você tem um bolo de nota aqui, qual o desafio de eu não fazer isso aqui? Por exemplo, eu sou um criminoso, estou sentado em cima de uma pilha de dinheiro. Como que ele insere isso no mercado, né? O que vai inviabilizar ele inserir isso no mercado são as políticas, são as leis, né? São as forças-tarefa, polícia, são os mecanismos. A atratividade é você ficar em consenso com o governo, entendeu? Então, para mim, os desafios são os mesmos das moedas fiduciárias. São Tá? os mesmos. Eu entendi. Eu acho que assim, a parte ética e moral não se trata do que você utiliza, e sim da pessoa que utiliza. Então, Sim, há que exato. se ter esse discernimento e criptomoedas ou qualquer outro tipo de ativo, você pode fazer ou não a parte legal ou não legal. Bacana, gostei. Exato. Doutor, como que as instituições financeiras tradicionais estão respondendo ao crescimento das criptomoedas e como isso pode impactar o setor bancário tradicional ao longo do tempo? Bom, Nelson, como se a gente for basear na tecnologia blockchain, né? Os Uhum. bancos, por óbvio, estão tentando, a gente tem as exchanges aí no mercado e etc. Os bancos estão tentando competir, né? E o que seria fazer essa competição? Seria oferecer produtos aos cidadãos, né? Como a gente vê que Tá. existe uma ampla adoção hoje em dia, né? Qualquer cidadão sabe o que é Bitcoin, etc. Estão visando ofertar esses produtos, né? Só que eles têm o seu limite. Eu acho, pelo que é as criptomoedas, não é algo que agrada aos bancos, tá? Porque como é que é a sistemática do banco? Né? É justamente uma situação centralizada. Sempre tem alguém acima. Então, se você tiver algum problema, tem alguém acima. Ele pode usar do seu dinheiro ali que você deixou parado, né? E cada vez menos que você tem adoção aos bancos, não é o caso, tá? Mas cada vez menos que você tem adoção a bancos, é ruim para os bancos. Então, as criptomoedas estão aqui, competindo, né? Eu não acredito que vai inviabilizar a atividade financeira em si, né? Isso é muito prematuro dizer, mas é uma questão que, por exemplo, a gente pode partir do ponto de vista histórico, quando começou as monarquias constitucionais, né? Você ter que estabelecer Perfeito. um próprio limitador do seu poder.
É muito prematuro afirmar qualquer coisa, mas por óbvio os bancos estão querendo competir. Inviabilizar não conseguiram, não vão conseguir em alguns locais, não vão conseguir mais. Mas assim, Mas vão incomodar. É, Mas vão incomodar muito, é isso aí. vão incomodar muito, vão incomodar muito. Então é prematuro dizer, ainda não acredito que ainda não arranhou muito, não arranhou nada para falar a verdade. Sim. Abertura de contas ou coisa do tipo, mas a gente tem que ficar atento aos próximos passos e os bancos não estão dando nessa. Eu acho que a criptomoedas ainda, ela, apesar de ela ser forte, mas ainda ela não tem toda essa força por falta de conhecimento ainda da grande maioria das pessoas, né? Exato, E como exatamente. funciona é confuso. Confuso. Você está aí há décadas utilizando o sistema normal, então as próximas décadas eu tenho certeza que esse discernimento vai sendo melhorado e aí poderá Com toda fluir certeza. melhor, creio eu, né? Com toda certeza. Bom, doutor Guilherme, agradecemos muito por participar aqui com o seu conhecimento, compartilhar esse conhecimento conosco durante essa nossa entrevista. Saiba que a sua contribuição foi fundamental e que enriqueceu nossa discussão sobre criptomoedas aqui no Cá Entre Nós. Esperamos tê-lo aqui em outras oportunidades para falar mais sobre criptomoedas ou outro tema do seu domínio que possa contribuir aí para o conhecimento geral meu e, é claro, dos meus seguidores, dos nossos seguidores. Muitíssimo obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Cá Entre Nós. E eu gostaria de pedir para o senhor agora que deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, enquanto eu coloco aqui na nossa tela os seus contatos para quem quiser bater um papo direto com o senhor, independentemente da entrevista aqui, ficarem à vontade e procurar o senhor nas redes sociais aí, tá bom? Muito bacana. Nelson, primeiramente queria agradecer aí, né, a oportunidade de a gente estar discutindo sobre, né, esse debate. Assim, como a gente vê a carência de informação em relação a esse assunto, né? Nós estamos aqui fazendo literalmente uma benfeitoria, né? Inibindo Que bom. pessoas de repente, às vezes cair em um golpe, até mesmo ativar algum insight ali para alguma visão de empreender, né? Acho que a gente está contribuindo para vários campos sociais, né? Tanto da atividade financeira, educação em si, cultura, né? E até mesmo da visão de empreender, né? Então, assim, minha mensagem fica para os caros inscritos do Nelson é que procurem se informar, procurem estudar antes de fazer qualquer realização de investimento. Todos os nossos debates aqui não foi uma dica de investimento ou coisa do tipo. Foi literalmente Sim. um assunto para nós discutirmos aí e contribuir. Tá bom? Nelson, muito obrigado novamente. Espero ter contribuído aí de alguma forma para o teu canal também. Ô, doutor, muito obrigado viu? Certamente contribuiu e bastante. Esclareceu muitas coisas e também colocou um monte de caraminhola na cabeça da gente para pensar um pouco mais sobre essas moedas que já não é futuro, é o presente, né? É uma questão de divulgação e de uma aceitação através do conhecimento melhor. Legal. E Doutor, queria só falar mais uma coisa em relação às minhas redes claro, sociais. claro. Comecei agora, estou aberto ali a conversar, a gente foi realizar debates ali, algo para a gente debater, pensar junto, sempre vai ter ali alguma solução para quem quiser conversar sobre. Beleza? Perfeito. Inclusive aqui na nossa tela tá aí os contatos, o LinkedIn do doutor e também o Instagram, como ele disse, ele começou o Instagram agora recentemente, mas rapidinho vai ter muitos seguidores, porque tem muito conteúdo importante para passar para as pessoas. Nós agradecemos muito a sua colaboração aqui. Muito obrigado. Bom, Obrigado. eu conversei com o doutor Guilherme Pivato, e a semana que vem, obviamente, nós teremos um outro entrevistado. E, é claro, sempre, sempre, sempre escolhido por você,
que nos seguem nas redes sociais e que também sempre nos envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no Cá Entre Nós. Nunca é demais lembrar que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Se você gostou aí da entrevista com o Dr. Guilherme, por favor, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista, se Deus quiser. Solta a vinheta.